Alô, seja muito bem-vindo a mais um devaneio. O devaneio de hoje não é sobre propriamente crenças políticas, não é sobre partidos, não é sobre nada desse género. O objetivo não é polarizar, o objetivo sim é partilhar um bocadinho aquilo que é a minha perspectiva, daquilo que eu acreditava que era a política. A política nunca foi um tema que eu me desse muito ao trabalho de explorar ao longo dos anos, até porque tinha uma certa descrença em tudo o que isso envolvia. Uma pessoa ouve múltiplas histórias nas notícias, a única coisa que passa é tudo o que há de errado, e então eu acabava por não me debruçar muito sobre o assunto e confesso também que o meu conhecimento continua a ser bastante limitado. Contudo, com esta história das eleições presidenciais e tudo mais, tenho acabado até por investir um bocadinho de tempo em algo que eu nunca investia, que era em assistir a debates. E o mais curioso é estar a ver um grupo de pessoas a debater, até porque eu até então vi o debate em que envolveu os 11 candidatos e assisti um bocadinho do último debate com os últimos 2 potenciais candidatos. E na minha percepção, e eu sei, já houve várias instâncias em que me foi apontada a preferência de visões utópicas e, portanto, isso já está mais do que entendido e assumido e vida que segue, mas na minha perspectiva, o conceito de política era, acima de tudo, sobre representatividade. Numa questão de governo, por exemplo, onde existem vários partidos, do meu ponto de vista, a razão para existirem vários partidos é porque existem sempre ideais que representam determinados grupos de pessoas. Daí haverem tantos, daí também serem representados por número de pessoas, onde um partido que tenha um número mais elevado de pessoas, à partida representaria uma quantidade superior da população. Depois, olhando para as presidenciais, aqui estaríamos então a observar alguém que defende os interesses do país como um todo, que defende todos os direitos, todos os deveres que são mais essenciais. E, infelizmente, aquilo que se tem vindo a reparar, ou que eu tenho vindo a notar, é que, seja para qual for a eleição, é muito mais um disputar de interesses. Já não existe simplesmente o debate puro e duro de ideias de, ok, nós que defendemos destes valores, acreditamos que as coisas devem acontecer de uma determinada forma. Ok, mas nós que defendemos outro conjunto de valores, acreditamos que deve ser de outra forma. E então que, quando temos duas visões mais extremas, que existe um conjunto de grupos, algures no meio, que conseguem, por meio de diálogo, chegar a algum tipo de consenso. Mas não é isso que se passa. Ou pelo menos não é isso que eu tenho assistido. E, por favor, fica à vontade de me dizer se eventualmente interpretas as coisas de maneira diferente. Mas eu, a partir do momento em que ouço alguém dizer que o único propósito ali, ou que vão garantir que aquilo que vai acontecer dali em diante é serem única e exclusivamente oposição, então já derrota todo o propósito. Eu, pelo menos, sei que não me vejo representada apenas por alguém que quer dizer que não a tudo e que está tudo errado e que nada funciona. Isso a mim pouco valor me agrega. Aliás, eu cheguei a estar num projeto profissional em que a pessoa a quem eu respondia diretamente, sempre que eu tinha algum trabalho para debater com ele, era a pessoa que me dizia isto está tudo errado. E eu, ao início, aquilo fazia-me um bocadinho de moça, tipo, como assim isto está tudo errado? Não, eu sei que isto não está tudo errado. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que, pronto, há de facto pessoas que pensam assim, elas mesmas sabem que não está tudo errado, mas é a forma, é o discurso que elas têm, é de apontar que está tudo errado. E, portanto, depois, cabia-me a mim começar a dissecar através de perguntas para ir à procura de feedback concreto. E isto até é uma das coisas que no âmbito empresarial uma pessoa trabalha imenso, que é partilha de feedback. Agora, a partir do momento em que nós estamos a considerar posições, cargos políticos, parece-me que devia de ser um bocadinho desnecessário estarmos a revisitar estes conceitos. Isto já devia de ser obrigatório. Do meu ponto de vista, do meu modesto ponto de vista. Ainda assim, aquilo que reina é o que é que me interessa a mim. A mim
enquanto pseudo-representante. E o que me interessa, pelos vistos, é ter razão. Que bom é que pode sair de uma discussão onde alguém apenas quer ter razão. Tens alguma situação dessas que te consigas lembrar? Para mim, sempre foi um dado que qualquer discussão, fosse em vida familiar, fosse entre amigos, fosse entre colegas de trabalho, fosse no que fosse, qualquer discussão para a qual uma pessoa parta com o único e exclusivo intuito de ter razão, é uma discussão inútil. Porque não há nada a retirar dali. Não há nada. Se ambas as pessoas quiserem simplesmente ter razão, se não houver uma procura de entendimento mútuo, de tentar perceber o porquê da pessoa estar a pensar daquela maneira, se não houver uma tentativa de entendimento, toda aquela conversa é uma perda de tempo. Não serve absolutamente para nada. Nada. E eu já nem vou começar por falar em ataques pessoais, porque isso para mim ultrapassa-me por completo, não é? Porque prezamos o respeito em qualquer circunstância. Ataques pessoais não se enquadram no âmbito respeitoso. Até aqui podemos concordar, certo? É que isto para mim continua a ser meio que fascinante. E acaba por me reforçar a ideia de que, no fim de contas, somos todos humanos. Não há seres humanos perfeitos. Mesmo as pessoas com os mais altos cargos, com todos os canudos, como se dizia antigamente, com toda a educação académica que se pode ter, nada disso é garantia de que alguém consegue de facto comunicar de uma maneira decente, que consegue entender na realidade a função que está a desempenhar e manter a visão apontada no sentido certo. Em simultâneo eu estou-me a ouvir a dizer isto e a pensar, sim senhora, e que visão no caminho certo é esse? E eu sou a primeira a dizer que não existe um único caminho certo, não é? Mas ainda assim, acho que no que toca a temas de política, temas que impactam uma grande camada social, que impacta muita gente, essa visão não deveria estar centrada no umbigo de um ou de meia dúzia. Mas isto são os meus 50 cêntimos da matéria. A realidade é esta. E acaba por ser muito curioso ver como é uma batalha de interesses, como é uma batalha de egos, como as pessoas escolhem colocar-se cá para fora, o tipo de discurso que empregam, o tipo de palavras, toda a comunicação não verbal das pessoas envolvidas, os pontos em específico que escolhem ir buscar. Tudo isto para mim é uma oportunidade interessante de observar vários seres humanos. Nada disto significa que qualquer um deles seja representante efetivo de seja quem for, a não ser deles mesmos. Mas não deixa de ser muito curioso ver como há pessoas tão diferentes neste mundo. Faz-me também questionar a nossa capacidade, de modo geral, de debater ideias. E isto também é uma das coisas que eu prezo particularmente. E sinto cada vez mais que está-se a tornar muito difícil. Agora, com tudo o que tem acontecido nos Estados Unidos, houve inclusivamente quem partilhasse a sua opinião online e comentasse, mesmo sem peso propriamente, portanto não eram pessoas associadas a cargos políticos, não eram... Eu não quero dizer que não eram pessoas relevantes, porque a relevância é subjetiva, mas são pessoas que, do ponto de vista de poder, de tomada de decisão e tudo mais, não o têm, ok? Portanto, foi simplesmente alguém, como eu, que decidiu partilhar uma opinião. E a camada de ataque, a camada de ódio a que essas pessoas foram sujeitas por exprimirem um determinado ponto de vista foi absurdo. O respeito foi completamente tirado pela janela fora. E isto é uma coisa que me custa muito observar. Porque a partir do momento em que uma pessoa dá uma opinião de uma maneira respeitosa, nós podemos não concordar com a opinião, podemos não entender, podemos nem sequer conceber como é que aquilo é uma opção, mas o respeito tem de reinar. O respeito tem de reinar. Não é simplesmente porque alguém discorda de ti que entras num confronto de ataque verbal para com a outra pessoa. Porque isso não melhora de maneira nenhuma o debate de ideias, não faz com que as coisas se tornem mais interessantes. Simplesmente passamos a ficar todos o quê? Num lamaçal? Não tem nexo. E muitas vezes nós levamos a discórdia a peito porque fazemos uma associação de que o facto da outra pessoa estar a discordar de alguma maneira mexe com a nossa identidade. Houve uma situação, assim não há muito tempo, estamos a falar de 3, 4 semanas talvez, em que eu estava a partilhar uma música que tinha gostado muito. E a pessoa com quem eu partilhei a música não gostou. E houve circunstâncias em que todo o processo
resultou em eu questionar o meu gosto. Do género, como assim tu não gostas? O que é que isso diz em relação a mim que gosto? E a resposta é, naquele caso, nada. Não diz absolutamente nada. Diz apenas que eu gosto daquela música, ponto final. Quando nós debatemos ideias, quando vemos que o outro discorda de algo que nós estamos a dizer, sim, podemos fazer esse momento de reflexão do género, ok, se eu me sinto tão apaixonada por um determinado tópico, se eu sinto isto com tanta força, o que é que está aqui que está a ressoar comigo? E isto é um exercício perfeitamente plausível, ok? Agora, isso não me passa a dar o direito é de dizer que o outro seja X, Y ou Z. Porque da mesma forma que algo ressoa comigo, outras coisas não ressoam. E porquê que não ressoam? Só que nós muitas vezes não fazemos esse exercício de ponderar também o porquê de não ressoar. E está tudo bem. Em algo não estar alinhado connosco. Nem tudo vai estar alinhado. Se não éramos todos iguais. Por isso, como é que nós conseguimos ter conversas mais interessantes? Debates que realmente levem a algum lado? Mais que não seja para cultivar as nossas próprias mentes, para conseguirmos tirar dali algum tipo de ilação. Mais que não seja para nos conhecermos melhor, mas que de alguma forma seja útil. Fica aqui o convite. Adoraria saber o teu ponto de vista sobre este assunto, por isso estás mais do que convidado a partilhar. E fica o devaneio feito por hoje. Obrigada por estares aí e vemo-nos por aí.